Olá, queridos, bom dia, na graça e na paz de Cristo Jesus. Bom estarmos juntos novamente para mais uma aula, da nossa classe de Apocalipse. Espero que você esteja animado. Amém? Vamos orar primeiro e depois nós damos continuidade aqui. E você já pode deixar a sua Bíblia aberta, tá? Nós estamos em Apocalipse capítulo 2 e hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo, aqui a partir do versículo 12. Ok? Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, Senhor, privilégio tremendo que nós temos de estudar a Tua Palavra, e oramos, Senhor, para que não seja apenas aquilo que o natural, o nosso intelecto natural possa entender e absorver, mas que possamos ser capacitados pelo Teu Espírito, Senhor, para discernir, para que com sabedoria do alto possamos receber a Tua Palavra e sermos ricamente abençoados por ela. Assim, Pai, nós te damos graças nessa hora, ajuda-nos, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu tenho ficado muito feliz com as respostas que vocês têm me dado, daquelas perguntinhas que eu sempre faço ao final das aulas. Tem sido bacana porque eu tenho aproveitado para ver, na resposta de vocês, eu tenho conseguido ver o aproveitamento, ver ali como vocês têm absorvido e o que vocês têm entendido, E isso é muito importante, porque eu consigo medir, mais ou menos o desempenho, como que a turma está reagindo aí, entendendo, aprendendo. E às vezes algumas coisas que vocês escrevem, eu consigo dar uma corrigida, acrescentar alguma coisa, alinhar alguma coisa com vocês para que vocês possam estar aí cada vez mais compreendendo com clareza o que o texto bíblico fala, ou às vezes alguma outra coisa que soma ao contexto do estudo e do ensino. Ok? Coisa interessante das perguntas que eu fiz ali sobre a igreja de Esmirna, a resposta, assim, que no geral eu vi que há mais dúvida, ou pelo menos assim, que as respostas foram mais simplistas, foi da última pergunta que eu falei sobre a segunda morte. Uma das coisas que nós vamos estudar, mas eu prefiro fazer isso quando nós voltarmos com a classe presencial, nós vamos estudar sobre, encaixa dentro do livro de Apocalipse, mas nós vamos estudar sobre o lugar dos mortos. Tá? Se tem uma coisa que nós não temos que ter dúvida, é sobre o lugar dos mortos, Então, questões como a primeira morte, segunda morte, a ressurreição para a vida, a ressurreição para a morte, o inferno, tudo essas questões não pode ter dúvida. Nós temos que ter muita clareza onde o que cada coisa é e aonde as pessoas estão, para onde elas vão, todo esse contexto. Isso é uma coisa que nós não podemos ter dúvidas, tá? Porque quando você vai confrontar isso ou lidar com essas questões com religiões, seitas e ensinos aí fora, nós temos que ter uma percepção muito clara, um entendimento muito claro e correto do que as escrituras falam, porque isso tem a ver totalmente com a nossa fé. Ok? Então, quando nós voltarmos para a classe presencial, nós vamos entrar dentro do assunto, falar sobre isso, porque vai ser muito importante na nossa continuidade no livro de Apocalipse, ok? Então hoje nós vamos começar aqui a igreja de Pérgamo, tá? Apocalipse capítulo 12, diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim, tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escolhido,
e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, gente, informações que são bacanas para a gente entender ali. Como vocês sabem, Pérgamo, como uma das 7 igrejas, ela estava na Turquia. Essa cidade, a cidade de Pérgamo, ela existe até hoje, tá? Hoje ela chama Bergama, tá? Vou ver se eu consigo mandar algumas fotos para vocês aí, né? Antes de mandar o material como um todo, pelo menos para vocês já poderem acompanhar, tá? Ela fica ali próxima ao Mar Egeu, tá? Na Turquia. É uma cidade que fica numa posição alta, posição elevada, tá? É localizada a 300 metros acima do nível do mar, tá? Cidade conhecida por a sua produção de algodão, ouro e tapetes, tá? Na antiguidade, né, no tempo ali de Roma, ali no tempo que a gente estuda nas escrituras, foi uma cidade muito próspera. Ela foi um importante centro cultural greco-romano, ok? Então era uma cidade que tinha toda uma vida artística muito forte, tá? A cidade de Pérgamo, né? Ela só aparece aqui no livro de Apocalipse, não tem nenhuma situação dela em nenhum outro lugar, tá? Pérgamo foi uma cidade muito grande, tá? Uma cidade, a gente tem que entender que é uma cidade que quis se unir ao Império Romano, tá? Ela não apresentou nenhum tipo de resistência, tá? Durante 200 anos ali, basicamente Pérgamo foi a capital, tá, da província romana na Ásia, na região da Ásia, até porque ali é uma porta para a Ásia, tá? Tirando a Biblioteca de Alexandria, a segunda maior biblioteca dos tempos antigos foi a biblioteca que havia em Pérgamo, tá? Que mais interessante aqui que eu posso colocar? Tem muitas ruínas, tá? Tem muitos lugares de visitação em Bergama, né? Mas que era da antiga cidade de Pérgamo. Inclusive tem uma muito famosa, tá? Que ela se encontra hoje na Alemanha, tá? Que é o Templo de Zeus, que era considerado ali o rei dos deuses, o deus do céu, do trovão, né, o deus da lei, da ordem. E essa estrutura, essa estrutura toda muito bonita, vou mandar a foto para vocês. Ali tem o chamado altar de Pérgamo, foi construído no século II a.C., tá? Ela foi encontrada numa expedição arqueológica por um cara chamado Carl Woman, tá? Esse cara, ela foi desmontada, depois foi levada e hoje ela está no museu Pergamon em Berlim, tá? Ela pode ser vista com outras coisas que estão expostas ali, tá? É interessante citar isso por quê? Porque Pérgamo era uma cidade muito conhecida pela sua religiosidade, tá? Haviam 4 grandes cultos pagãos ali, de Zeus, de Atenas, tá? Dionísio e Esculápio, tá? Também haviam templos menores ali para outras divindades, inclusive para os imperadores, tá? Haviam templos ali erguidos para Augusto, Trajano e Sétimo Severo, alguns imperadores romanos que foram ali, como eu já falei anteriormente, havia muito culto ao imperador, tá? Visto como uma pseudo-divindade, tá? Que é aquela questão do Curios que eu expliquei. Mas entre todos esses cultos pagãos, de uma forma particular, você tinha em Pérgamo, era o culto a Esculápio. É interessante essa questão da religiosidade, porque se você for para o Brasil, né, você tem, por exemplo, na religiosidade do romanismo, tá? Você vai ver que da mesma forma existem cidades, existem lugares onde um santo é mais idolatrado do que outro. É só para vocês conseguirem entender que é exatamente a mesma coisa, tá? Eles sabiam de Zeus, aquela coisa toda, mas de uma forma geral a cidade tinha uma adoração, uma idolatria mais fervorosa com o deus Esculápio, tá? A representação de Esculápio, eu vou mandar a foto para vocês, ele sempre era colocado junto com como se fosse um cajado e uma serpente, tá?
O que se coloca aí na questão cultural é que o próprio símbolo da medicina, né, ele vem da representação de Esculápio, que era o deus da saúde, tá? Vocês vão ver nas imagens que eu vou mandar para vocês, tá? Lá o bastão de Esculápio e o caduceu, que é aquele símbolo que envolve a questão da medicina, tá? Vamos em frente aqui, mais informação só para a gente contextuar. Bom, como eu falei, muita adoração a deuses, tá? Os deuses greco-romanos ali, automaticamente uma cidade muito ligada às artes e uma cidade muito ligada às festas religiosas, tá? E essas festas religiosas, como era muito comum nos tempos antigos, né? E ainda você vai encontrar, eram festas, você encontra isso nos dias de hoje, mas o que você vê muito é que eram festas para as multidões, tá? Então as multidões eram levadas, e essas festas geralmente tinham muita bebida, tá? E essas festas sempre partiam muito para a questão da imoralidade, das orgias, da imoralidade sexual. Então havia ali idolatrias, né? Prostituição, idolatria, prostituição e sacrifício. Sempre havia animais que eram então sacrificados. E é importante compreender isso, tá? Porque com isso fica mais fácil entender quando no verso 13 que nós lemos aqui, o que Jesus fala? Jesus manda João escrever e dizer assim: eu sei que vocês habitam onde fica o trono de Satanás. É claro, gente, que ele não está dizendo que o trono de Satanás fica ali. Até porque Satanás não tem trono nenhum, tá? Satanás não é senhor de um reino, tá? Satanás é uma criatura angelical caída, tá? Que está dentro de um propósito que Deus usa para um propósito, tá? Então Satanás não é o senhor das trevas, Satanás não é o Deus das trevas, só existe um Deus, tá? Ele é uma criatura num estado de oposição, de rebelião, ok? Mas quando ele fala que o trono de Satanás, ele está dizendo que o lugar onde eles estavam, onde aquela igreja estava, era um lugar de muita rebelião a Deus. Aquilo que era praticado através dos sacrifícios de animais, da idolatria, da prostituição, tudo aqui, da imoralidade, tudo aquilo era o quê? Uma afronta a Deus, tá? Então quando ele fala trono de Satanás, ou seja, era um lugar pesado, era um lugar de muita treva. Eu não sei se vocês já foram em lugares, aí eu falo já como um cristão, em lugares onde que a gente fala assim, literalmente é um inferninho, né? Pro que acontece ali, você sente a opressão, você sente o peso, você sabe que o que acontece ali é errado, é pesado, é pecaminoso, tem um peso espiritual. Então, ele está dizendo isso, tá? Por que ele está dizendo isso? Porque depois nós vamos ler aqui para baixo, ele vai colocar o quê? Ele vai citar aqui a questão de Balaque, de Balaão, e ele vai citar aqui a questão dos nicolaítas, tá? Mas para você entender esse contexto que eu quero, esse pano de fundo que eu quero te dar, o que estava acontecendo ali? Havia todo um paganismo, um mundanismo, uma coisa muito espiritualmente pesada, que tinha algo muito ligado à idolatria e à prostituição, à imoralidade sexual. Tá? E o alerta vem, por isso que cita ali Balaão e cita os nicolaítas, porque isso provavelmente estava, né, havia entrado na igreja, havia ganhado corpo, né, dentro da igreja, isso está sendo praticado, talvez para muitos isso está sendo visto até como algo normal. Então isso houve o quê? Isso trouxe o quê? Isso trouxe uma diluição na fé. Uma diluição na fé. E aí, queridos, quando a fé, quando o verdadeiro fervor, quando o verdadeiro compromisso, o verdadeiro amor começa a se perder, seja por qual razão, o que entra no lugar? Religiosidade. Aconteceu isso com a igreja em Éfeso, tá? E agora você está vendo a mesma coisa acontecer aqui. São caminhos diferentes, formas diferentes, e isso mostra o quê? Isso mostra que o nosso adversário, o diabo, né, como diz a palavra, ele fica ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, no caso de Esmirna, que foi ali perseguição,
ele não conseguiu destruir aquela igreja por perseguição, mas aqui sobre Pérgamo há uma outra estratégia, uma estratégia que é mais sutil, uma estratégia que ela não vem com perseguição, ela vem, na verdade, com uma facilitação, tá? Para você, muitas vezes, entender, né, como essa atuação do inimigo, né, não só numa igreja local, mas sobre a igreja de forma geral. E essa mesma condição de imoralidade sexual que havia ali em Pérgamo, por isso que é importante sempre a gente entender a visão das igrejas dentro do livro de Apocalipse, porque se refere ao tempo final. Então há um alerta sobre a questão da imoralidade. E eu já disse que imoralidade há uma gama, né? A palavra porneia, imoralidade, ela traz uma gama muito grande de coisas, né? A imoralidade que existe para casados, a imoralidade que existe para solteiros, a imoralidade que existe espiritual, que pode levar inclusive à imoralidade física, de práticas físicas. Então, quando a gente fala de imoralidade, é muita coisa que a gente tem que analisar e tem que pensar, ok? Quando a gente entende essa colocação, a gente vai entender por que Jesus, no versículo 12, como ele se apresenta. Ele diz assim: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, querido, se você depois ler, e só para agilizar a aula aqui, eu não vou fazer a leitura desses 2 textos, mas se você for, por exemplo, para Hebreus, tá? Ou para Efésios, se você pegar aqui Efésios capítulo 6, você pegar o versículo 17, ele fala o quê? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra da verdade, tá? Se você for aqui para Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, falei que eu não ia ler, estou lendo, né, gente? Ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ele fala, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Tá? Então a palavra de Deus é isso, e Jesus está se apresentando como a palavra da verdade, a palavra de 2 gumes, a palavra que discerne tudo. Jesus se apresenta dessa forma para dizer, eu discerno tudo. A minha verdade, o Logos, né, que é a palavra viva, a palavra verdadeira, a palavra que ela tem o poder de transformar, de agir, ele está dizendo, eu sou aquele que discerne tudo. Eu sou aquele que separa perfeitamente cada coisa, cada pensamento, cada intenção, alma e corpo, ele separa. É importante a forma como Jesus se apresenta para dizer, não tem como enganá-lo, não tem como ter alguma aparência. A gente vai ver isso aqui no decorrer da explicação que ele está. Tá? Então, o que a gente pode perceber é o quê? Que batalha que Pérgamo estava enfrentando não era uma batalha de perseguição física, como acontecia com Esmirna, mas era uma grande batalha espiritual, ok? Satanás, através de algumas pessoas, conseguiu infiltrar, né, dentro da igreja práticas e comportamentos de sedução, né? Sedução para que o povo saísse de uma posição de fidelidade, de santidade, e esse povo começasse a se prostituir, seja primeiramente espiritualmente, ok, queridos? Espiritualmente. Então esse povo que estava lá naquela igreja, muitos haviam o quê? Estavam debaixo de um manto de religiosidade, tá? E o que estavam fazendo era uma perversão da verdadeira fé. Tá? E é importante a gente tomar cuidado com isso, porque isso tem muito a ver com os dias de hoje. Nós estamos vendo a todo um movimento que acontece dentro da igreja, onde as pessoas assim, elas aceitam muitas coisas como normativas, né, para uma vida de santidade. Mas você pode observar que muitas vezes quando você pensa na questão da nossa integridade espiritual ligada à nossa integridade física, no que se refere a sexo, né, ou a sexualidade, você vê que as pessoas tendem a algum comportamento de afrouxamento. Por quê?
porque muitas vezes a cosmovisão, a visão de mundo não é da Bíblia. Falta o passar da palavra, o passar da espada, para que essa mente tenha esse entendimento. Então, para algumas coisas, tudo bem, amém, eu creio. E quando se vem e fala, olha, isso não pode, isso é errado, isso não agrada a Deus, aí, não é bem assim, não sei se concordo, as coisas mudaram, o tempo mudou, hoje em dia a cabeça é diferente, mas o que nós temos que entender é que Deus não mudou. E assim como ele estabeleceu o homem e a mulher, ele estabeleceu um padrão para essa sexualidade, né? Seja de homem com mulher, mas também o que cada um, como cada um vive e pratica a sua sexualidade, né? Seja o solteiro, seja os casados. E hoje nós temos uma gama muito grande, né? De pornografia digital, de tantas coisas que levam à lascívia, filmes que às vezes não são filmes pornográficos, mas são filmes extremamente sensuais, filmes que são extremamente lascivos, e muitas pessoas acabam caindo nisso. Hoje você tem trocas de vídeo, grupos de WhatsApp, né, onde informações e vídeos são enviadas de um para o outro, então você tem hoje um grau de promiscuidade enorme, uma facilidade hoje, né? Te fala que com um clique você pode estar aí exposto a uma dimensão de material aí pornográfico. E eu falei num dos vídeos anteriores que o grau hoje de envolvimento da igreja com pornografia em todos os aspectos, né? Não só a pornografia de vídeo ou a pornografia de imagem, mas a pornografia do adultério, a pornografia da fornicação, né? A pornografia da própria homossexualidade, da prática homossexual, tá tudo aí, tudo envolve dentro da mesma coisa. Então o Senhor Jesus está colocando aqui, né? Ele se apresenta dessa forma justamente para que aquele povo entendesse o tratar e o trabalhar de Deus ali. Ok? E aí ele fala no versículo 13, né, ele vai continuar dizendo, né, então no versículo 12 ele se apresenta, no versículo 13 ele fala que a igreja está debaixo de uma grande luta espiritual, porque ela está onde o trono de Satanás, né? Ele fala aqui, contudo retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, ele vai elogiar, né? Ele traz um elogio àquela igreja, tá? Dizendo que da fidelidade dela, total, de todos, não, mas para baixo nós vamos ver, né, que não são todos ali, mas ele elogia aqueles que são fiéis, tá? Aqueles que são fiéis a Jesus, mesmo muitas vezes, né, sendo expostos a tudo isso, tá? Mesmo às vezes sendo convidados a participar de alguma coisa, seja dos de dentro ou os de fora, mesmo às vezes podendo sofrer algum tipo de perseguição, tá? Mas eles se mantiveram fiéis, tá? Eles combateram o bom combate ali, eles não retrocederam da posição deles, mesmo estando debaixo de um contexto onde toda essa permissividade era muito intensa, a tentação era muito intensa. E aí ele cita de Antipas, né? Ele fala, né, de Antipas, ele cita Antipas como um homem que foi fiel, um testemunho, né, de fidelidade a Deus ali, alguém diferenciado, e ele fala alguém que morreu, tá? Antipas só é mencionado aqui, em nenhum outro lugar, tá? Então e o texto mostra que ele foi martirizado, ali, tá? Ele era um dos irmãos aí da igreja de Pérgamo, tá? E ele foi martirizado, ok? Ele sofreu ali por algum motivo, tá? Pode ser, ok? Por conta de, como eu disse anteriormente, em aulas passadas eu falei sobre essa questão de não participar dessas festas, muitas vezes gerava algum tipo de perseguição. Pode ser que ele tenha se posicionado, né, contra isso e tenha pagado um preço com a própria vida por não participar, ou até mesmo por ter denunciado, ter dito que isso era pecaminoso, errado, né? Não é comum, muitas vezes, quando alguém se levanta
com uma postura, né, profética, denunciadora, dessa pessoa acabar sofrendo perseguição e sofrendo martírio. Tá? Se você for no livro de Atos, você vai ver que isso aconteceu com Paulo, né? Em alguns momentos em que eles se posicionaram de forma muito clara e objetiva contra alguns comportamentos que eram aceitos, você vê a própria multidão tentando matá-los, apedrejá-los, né? Então não era difícil isso acontecer, ok? Então ele diz isso no versículo 13, ele fala da fidelidade, tá? Dessa igreja, e é claro que depois ele vai mostrar que não são todos, mas de alguns que estão ali, ou de uma boa parte, eu não sei, né? Porque ele não traz ele não quantifica esse número, tá? Mas ele diz ali, ele elogia a fidelidade, e no verso 14 ele vai dizer assim: todavia tenho algumas coisas contra ti, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, e levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Bom, aquela igreja que é elogiada pela sua perseverança, né? Ela também tinha alguns problemas graves ali, alguns problemas que o Senhor está colocando. Por quê? O que fica visível, né? Muitos ali dentro, não dá para a gente quantificar, mas o Senhor está falando para a igreja, então automaticamente havia os fiéis e havia os infiéis. E ele vai dizer que havia uma tolerância daquela igreja, né, em relação a falsas doutrinas, a falsos ensinos que levavam a práticas erradas, tá? Então isso também é um alerta para os dias de hoje, um alerta para esse momento final da igreja, tá? Nós estamos vivendo um mundo onde cada vez mais a imoralidade está aumentando, cada vez mais a imoralidade aumenta, tá? A sociedade é cada vez mais sexualizada, tudo é sexualizado, tudo é erotizado, né? E cada vez mais, o que nós estamos vendo, né? Que muitas coisas estão se tornando normais. Tem coisas que as pessoas nem assustem, às vezes nem nós mesmos mais nos assustamos ainda, assim, não choca mais. Por quê? Porque toda hora você está vendo, você está vendo, você está vendo, né? Por exemplo, há algumas décadas atrás, um outdoor de uma mulher com lingerie era um negócio complicado. Há relatos aí há anos atrás, há décadas atrás, quando os primeiros outdoors foram colocados e tinham mulheres ali de biquíni, de lingerie, né? Até mesmo de biquíni, né? Vai que quer vender biquíni, em poses sensuais, é claro. Há relatos de homens, por exemplo, que bateram o carro, porque ficaram olhando para a mulherada no outdoor e bateram o carro, né? Hoje dificilmente uma coisa dessa acontece, porque hoje você vai em vários lugares que você entra e você já acostumou, tem lá mulher de lingerie, tem uma com uma roupa virada com a bunda de um jeito X, fazendo cara de alguma coisa, até mesmo hoje você tem muita questão do masculino também, e é o cara com roupinha justa, o cara sem camisa, o cara com aquela pose de galã de 007, então muitas coisas hoje as pessoas não olham mais assim, ficam, por quê? Porque estão acostumadas. Você vai, programas de auditório, as mulheres quase nuas, vários programas hoje, né? A vestimenta é quase, né, assim, micro. Então não é uma coisa que hoje as pessoas olham, ela mostrou acima do joelho. Não, ela mostrou acima do joelho já faz tempo já. Então eu estou dizendo isso só para você entender essa colocação, tá? De falsas doutrinas. Você tem hoje, por exemplo, igrejas que há várias falsas doutrinas ali, tá? Inclusive na própria questão da sexualidade, né? Nós temos hoje igrejas chamadas igrejas inclusivas, tá? Que pregam, na verdade, que a questão da sexualidade, da relação entre pessoas do mesmo sexo
é uma coisa normal, que Deus abençoa, que Deus se agrada, que não há problema nenhum, e há vários ensinos deturpados para sustentar isso. Tá? Você tem hoje igrejas evangélicas aí, onde a própria questão da relação sexual fora de casamento não há problema nenhum. Você tem, por isso que hoje você encontra aí a atriz pornô que fala que é evangélica. Você tem hoje pessoas aí, grupos de orgia cristãos. É um absurdo. Mas existe por quê? Porque essa tolerância vai entrando, essas falsas doutrinas vão entrando e as pessoas vão achando que não tem problema, normal. Né? O importante é amar Jesus, Deus é amor, e aí mistura-se esse amor que é do mundo, que não tem nada a ver com o amor de Deus, não tem nada a ver com o amor de Cristo, né? Que é um amor restaurador, não é esse amor que entrega as pessoas aos seus desejos, às suas lascívias. Né? Então é isso que ele está denunciando, ele está dizendo, olha, tenho algumas poucas coisas, observe que, né, não é muita coisa, mas ele coloca de uma forma séria, olha, né, tem alguns de vocês que seguem a doutrina de Balaão. Então, primeira coisa aqui, ele cita a doutrina de Balaão. Tá? Depois, se você tiver curiosidade, quiser ler, você vai achar essa passagem de Balaão lá em Números 22, tá? Números 22 até Números 25, depois, se eu não me engano, também em Números 31, são momentos ali, passagens bíblicas que contam a história, tá? Mas só para a gente poder entender, depois de 40 anos de peregrinação, o povo entra na Terra Prometida, eles estão chegando, na verdade, próximo da Terra Prometida, né? Eles não tinham chegado de fato. Eles estão na terra de Moabe, tá? Ali você tinha os moabitas e os midianitas, tá? E automaticamente esse povo ficou com medo. Medo que de ser conquistado, porque encararam aquilo como uma invasão, né? Aí Balaque, que é rei de Moabe, preocupado com isso, ele chama um cara chamado Balaão para amaldiçoar o povo, tá? Balaão seria, naquele tempo, um cara que as pessoas consideravam ele meio feiticeiro, meio bruxo, meio adivinho, alguém que tinha contato com coisas espirituais, alguém que conhecia deuses antigos ou deuses que existiam, e ele tinha algum tipo de poder, e quando ele falava, ele praguejava, né, sobre um povo, sobre alguma coisa, aquilo de fato acontecia. Tá? Então ele é chamado, né, ele é contratado, vou colocar isso, contratado para amaldiçoar o povo hebreu, o povo de Israel, que estava marchando em direção à Terra Prometida. Tá? E o que acontece? Todas as vezes que ele tenta fazer isso, Deus não permite. Ele acaba abençoando, ele acaba proferindo bênção. Tá? Ele não consegue. Ele não tem jeito, Deus não permite, ele não consegue. E no final, o que ele queria? Ele fazia isso por dinheiro. Ele não tinha fidelidade a nada, ele fazia por dinheiro. E ele estava vendo, deixa eu só mexer na minha câmera aqui, ele estava vendo, ele estava vendo que isso ia ser ruim, porque ele ia ficar sem o dinheiro, sem os tesouros, as riquezas que foram oferecidas a ele para fazer isso, e automaticamente também isso ia ficar ruim para ele. Que não para esse negócio aqui, vamos lá, arruma aí, gente. E o que acontece? O negócio ia ficar ruim para ele também, porque isso ia criar uma situação de nome, né? Ele ia perder a credibilidade, afinal de contas, se ele foi contratado para fazer um serviço e não conseguiu fazer. O que ele faz? Ele dá um conselho, tá? Ele não consegue amaldiçoar, mas ele dá um conselho. Ele fala para Balaque o seguinte: Balaque, você tem umas mulheres bonitas aí, pega essas mulheres ali na fronteira onde está o acampamento, faz umas festas ali, elas vão chamar os homens, atrair os homens, esses homens vão atrás dessas mulheres, e esses homens vão acabar tendo relações com elas. E por quê? Porque o Deus desse povo disse que o povo era santo. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos quebrar a santidade desse povo. Se a gente quebrar a santidade desse povo, eles vão ter brecha. Se eles tiverem brecha,
vai ter oportunidade de atuação e maldição sobre eles, porque o mesmo Deus que é fiel para guardá-los porque eles são fiéis, é o mesmo Deus que, se eles forem infiéis, Deus vai permanecer fiel à sua palavra e vai então trazer juízo, julgamento sobre eles. Então essa é a lógica, e nós temos que entender que essa lógica que Balaão aplica provavelmente, né, pela história de Balaão, é a história de alguém que teve envolvimento com o mundo espiritual. E é claro, o mundo espiritual maligno ali. Então, essa artimanha, esse uso dele é baseado no quê? Porque ele inventou isso? Não, porque ele tinha algum tipo de conhecimento de mundo espiritual e ele sabia de legalidade. Ele sabia que era uma brecha que abria uma porta e abria uma legalidade. Então, o que acontece ali? Ele instrui para que isso aconteça, por quê? Porque o povo pecaria. O povo se envolveria na idolatria, o povo se envolveria na imoralidade. Tanto é que isso acaba acontecendo e o Senhor envia uma praga, e essa praga que ele envia mata 24 mil israelitas. Pensa, gente, não foi pouca coisa, não foi 2, 3 caras. Isso entrou de tal forma que a coisa começou a virar uma prostituição ali grande e as pessoas foram se envolvendo que nem um vírus, que foi contaminando e foi contaminando. Continuo no próximo vídeo aqui para a gente encerrar essa primeira parte, ok? Vamos lá. Bom, continuando então aqui, a ideia foi essa, a condição foi essa, envolver em idolatria e imoralidade. Se a gente pegar essa situação que aconteceu aqui com o povo hebreu e com Balaão, aí eu volto para o texto e você vai entender, né? Ele fala, em qual ensinava Balaque a lançar tropeços e a comer de coisas sacrificadas e praticar a prostituição. Gente, ele está trazendo a mesma coisa para a igreja de Pérgamo. Ele está dizendo que a mesma prática que houve lá no passado com o povo hebreu é a mesma coisa que está acontecendo. O alerta que ele dá, que está acontecendo ali com aquela igreja e que está acontecendo nos dias de hoje. Haviam várias pessoas ali que estavam sendo como Balaques, né, como Balaão. Elas estavam incentivando as pessoas, passando para as pessoas a se misturar com coisas, se misturar com idolatria, se misturar com prostituição. Observe que ele está dizendo que isso está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Tá? Ou seja, pessoas dentro da igreja que cederam essas coisas, que estavam praticando essas coisas, estavam convidando e levando outras pessoas a praticar isso. O conselho de Balaão. Ok? Ou seja, vai tendo todo um sincretismo, uma mistura de práticas, porque a pessoa vem e na igreja ela, né, ou numa aparência ela mostra uma coisa, mas na verdade por trás ela está vivendo outra coisa. E queridos, há grandes relatos. Eu me lembro que o ano passado eu e os pastores nós vimos uma matéria de uma jovem que foi entrevistada para um canal aí, um canal cristão. E ela dizia, eu vou na igreja, minha igreja até uma igreja tradicional ali que ela colocou, e ela dizia, olha, eu me relaciono com homens e com mulheres, eu faço as coisas que eu quero, né, eu vivo do jeito que eu quero, mas eu vou na igreja, eu vou lá e então é um negócio chocante. Eu acho que eu citei para vocês o caso de uma mulher que dizia, é importante, ela levava o filho dela na igreja, mas ela falava, olha, nem tudo que eles falam lá é verdade, viu? E ela vai dizer que, e ela mesma fala no relato dela, que ela se envolvia livremente com homens e que num ano ela teve, não sei, agora não lembro se foi 250 ou 350 homens. E assim, você olha e fala, como? E essa pessoa está lá na igreja, né? Está ouvindo, né? E às vezes eu me pergunto o que ela está ouvindo também, mas também o que ela está escolhendo também para a vida dela. Então é um negócio muito complicado. Então, se você para pensar, é uma fé cristã paganizada. Então ela é cheia de tradições, ela é cheia de religiosidade, tá? Mas ela não é verdade. Nós temos seguidores de Balaão
hoje na igreja? Um monte, gente, um monte, tá? E é só você verificar muitas vezes as próprias práticas, os costumes que às vezes as pessoas têm. Pessoas que se dizem cristãs, que vão na igreja, e muitas vezes elas participam de festas, elas participam de costumes que são mundanos, que são idólatras, e elas participam e acham normal, e muitas vezes levam outros irmãos para praticar as mesmas coisas que elas praticam. Então nós temos isso hoje, tá? Nós temos isso hoje. Nós temos isso hoje, por exemplo, com o Halloween. Nós temos isso hoje, por exemplo, com a própria questão dessas festas de santo que tem aí, essas festas caipira, que na verdade são festas aí religiosas, né? E que a igreja, por exemplo, essa é a minha opinião, queridos, não adianta, eu não consigo, eu oro e a igreja evangélica pode dar o nome que ela quiser, festa country, festa não sei o que lá, country gospel, mas a verdade as pessoas pegaram essas festas juninas ou julinas e elas deram uma roupagem gospel e tá todo mundo aí, tá todo mundo, né? Só que todo o fundo disso é um fundo pagão, e as pessoas estão aí, né, praticando essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí ele fala de Balaão, depois ele fala de assim, versículo 15, assim tens também alguns que praticam a doutrina dos nicolaítas. Lembrando que lá na igreja de Éfeso, o Senhor fala, né? Na verdade lá ele fala em tom de elogio, porque ele fala assim, olha, vocês não permitiram, né, que as obras ou a doutrina ou o ensino dos nicolaítas, vocês não permitiram que isso entrasse aqui. Já aqui em Pérgamo é o contrário. Ele está dizendo o quê? Que isso entrou. Então há uma diferença com Éfeso, que resistiu e não permitiu, mas aqui, a igreja de Pérgamo, haviam muitos que estavam envolvidos. E vocês vão lembrar que eu falei isso lá na carta da igreja de Éfeso, dizendo o quê? Que provavelmente a doutrina dos nicolaítas ela tinha a ver lá com Nicolau, tá? Que alguns acreditam, tá? Que era um diácono da igreja, que depois ele se desvia, tá? Mas qual era o ensino? O ensino tinha a ver com imoralidade. Tá? Imoralidade sexual, que a prática de imoralidade sexual não era um problema. Por exemplo, eu não citei isso na igreja de Éfeso, mas eu lembrei disso agora, mas uma das coisas que os nicolaítas ensinavam, isso dentro de uma tradição histórica, né, sobre esse assunto, era de que, por exemplo, as pessoas podiam ter mais de um cônjuge. Tá? Então a mulher poderia ter mais de um marido e o marido poderia ter mais de uma mulher. Tá? E isso era colocado como algo normal, como algo certo de se fazer e fazia parte do ensino dos nicolaítas. Ok? Então, só para a gente entender, e se a igreja de Éfeso não tolerou os falsos mestres, o que Jesus está aqui dizendo à igreja de Pérgamo é que a igreja de Pérgamo tolerava. Ela tolerava. Nós estamos vivendo um momento hoje na igreja evangélica no Brasil que, de forma geral, a igreja tolera. As pessoas toleram. Às vezes até tentando trazer justificativas bíblicas, dizendo, não, a gente não pode julgar o irmão, não pode julgar nada, não pode falar porque é ungido do Senhor. Então, há várias respostas equivocadas para isso, e as pessoas acham que com isso elas estão sendo bíblicas. E elas não estão sendo bíblicas. Tá? O fato as pessoas não querem confrontar, e às vezes os ensinos são enganosos e as pessoas, em nome de uma falsa moralidade cristã, ou por entender errado, elas não se põem, elas não confrontam o ensino errado. Então elas acabam sendo coniventes, elas toleram falsos mestres. Tá? Por isso que no verso 16, o que Jesus fala? Jesus fala, arrepende-te, senão
em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, o Senhor iria o quê? Vir contra a igreja. Vir de forma que? Vir com a verdade. Haveria uma confrontação. Deus iria gerar uma situação que haveria uma confrontação. Confrontação aos falsos líderes. Confrontação aos falsos ensinos. Por isso que ele fala com a espada da minha boca. Então, mas observe que ele traz o quê? Um arrependimento. Ele não está falando aqui para que os falsos mestres se arrependessem. Ele está chamando também a igreja ao arrependimento. Porque às vezes eu fico vendo as pessoas falar assim, pastor, lobo em pele de ovelha, falsos mestres, ensinos errados. Ok, esse é apenas um lado da moeda. Porque o outro lado também envolve o quê? Pessoas que, escutando heresias, aceitam, toleram, acham normal, não se posicionam. Então, por isso que aí você vai entender por que Jesus colocou o quê? Espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? É uma espada que corta para os dois lados. O seu poder de cortar é para os dois lados. Ela é extremamente afiada para cortar. E a ideia é essa, ou seja, não é nada que ela não possa cortar, não é nada que ela não possa, né, fazer divisão, fazer separação. Então, por que é importante entender isso? Porque uma igreja que tolera falsos mestres, ela é cúmplice do pecado. Se os falsos mestres estão pecando, que às vezes as pessoas falam, pastor, como é que pode? Olha esse vídeo, como é que pode fulano falar isso? Como é que pode ciclano falar isso? Se as pessoas não têm temor de Deus, eu escuto muito isso. E eu falo assim, olha, eu acho que não. Mas eu falo assim, mas tão culpado quanto elas são aqueles que escutam essas coisas e também não fazem nada, também não se posicionam. Porque se é um absurdo, como elas podem? E a minha pergunta também vai para as pessoas que escutam. Como é que vocês podem? Como é que vocês aceitam? Como é que vocês toleram esse tipo de coisa? Por isso que Jesus está falando, se arrepender. E observe que ele está falando que ele vai lutar contra esses falsos mestres, mas ele fala que ele virá, né? Ele pede o arrependimento para a igreja. Se arrepender. Por quê? Porque essa igreja cometeu o pecado da cumplicidade, ela é cúmplice. E o Senhor fala, vou trazer castigo, eu vou tratar, assim como eu vou tratar os falsos mestres, eu vou tratar. Então, queridos, isso é para a gente entender, né, a seriedade. Porque assim, se eu estou vendo ensinos errados, ou se eu concordo com ensinos errados, eu sou tão culpado quanto. Não é apenas... O que as pessoas precisam entender é que no dia que fomos confrontados com a verdade, o fato é, você não vai poder se esconder em ninguém. As pessoas falam assim, mas o pastor foi o que me ensinaram, foi o que o pastor pregou, tá bom, mas você foi lá na Bíblia, você foi lá checar, você foi estudar, você foi ter o seu conhecimento, porque se você ficou apenas com a palavra de alguém e você também não amadureceu isso, você errou, porque se ele estiver ensinando errado, né? O próprio apóstolo Paulo falou assim, olha, se eu mesmo voltar para vocês e ensinar outra coisa, seja anátema, seja maldito. Então há uma responsabilidade de cada um, ainda que haja a importância de um líder, de um mestre, de um pastor, de uma autoridade, e ela tem que ter a responsabilidade, o temor diante do Senhor para ministrar corretamente as pessoas. Da mesma forma, as pessoas também têm a sua responsabilidade diante do Senhor e da palavra de estudar. E se eu não estudo, e se eu não vejo, se eu não construo isso, eu sou tão culpado se eu pego. Às vezes as pessoas mandam vídeos para mim, de uma mensagem, de alguma coisa, que elas acharam boas, aí eu escuto. E quando eu vou escutar, eu falo, mas meu Deus, isso não é Bíblia, isso é teologia da prosperidade, isso é heresia, isso é sincretismo religioso, e eu vejo que a pessoa não discerniu o ensino. Isso às vezes manda para mim, eu falo, mas isso é ensino espírita, isso é ensino católico, isso não tem nada a ver com o evangelho. E o que me espanta às vezes é que quem está compartilhando esse tipo de informação e quem está às vezes curtindo esse tipo de coisa, no próprio Facebook, Instagram, as pessoas curtem
curtem pensamentos, frases e coisas que não tem nada a ver com a fé cristã, que são coisas às vezes mundanas, secularizadas, que vêm de uma outra natureza espiritual, de um outro fundo espiritual. Ou seja, a tolerância, a equívoco. Por quê? Porque falta conhecimento. Por isso que Paulo elogia, quando ele escreve, se eu não estou enganado, aos Tessalonicenses, ele elogia os irmãos, olha, mais excelentes são os irmãos de Bereia. E Paulo fala, porque eu falava das Escrituras e eles iriam conferir. Observe que Paulo não ficou preocupado, Paulo não ficou ofendido, porque eles abriam as Escrituras e iam olhar. Ou, na verdade, o líder que pega a verdade, que prega a palavra, ele não fica preocupado. Agora, aquele que não prega a verdade, que não prega a palavra de Deus, aí sim, aí ele não quer que o povo vá para a Bíblia, ele não quer que as pessoas amadureçam. Por quê? Porque ele sabe que ele pode ser confrontado. E Paulo não tinha problema nenhum. Paulo pregou e Paulo viu que os irmãos iam e olhavam e estudavam e ele ficou feliz. Ele falou, olha, mais excelentes são os bereanos. Então nós precisamos, querido, isso traz uma lição. Por quê? Porque uma das coisas que nós vamos ver para esse período final, né, do Apocalipse, da tribulação, que logo logo nós vamos estar muito próximo desse tempo acontecer, o fato é que o que está sendo relatado à igreja de Pérgamo é uma realidade para nós, de uma sociedade que já é permissiva, de uma sociedade que já é idólatra, de uma sociedade que já é extremamente sexualizada, imoral, e que isso tudo, né, se nós não tomarmos cuidado, né, nós vamos tolerando isso, vamos trazendo isso para a nossa vida e vamos vendo falsos mestres. E uma das coisas que nós mais vamos ver, querido, falsos mestres, ensinos errados da palavra, cada vez mais. E se nós não tomarmos cuidado com isso, daqui a pouco nós estamos batendo palma, aprovando. Olha, tem lógica, é verdadeiro, bonito o que ele falou. Tomem cuidado. Tomem cuidado, querido. Ok? Fiquem com a palavra de Deus. Né? A igreja de Pérgamo, ela foi uma igreja que ela foi permissiva. Nós precisamos tomar cuidado. É um alerta para nós, para que a nossa vida, a nossa fé não seja algo permissivo. Mas a gente possa, né, como ele fala, mas alguns de vocês são fiéis. Que entra essa multidão de pessoas que nós encontramos hoje no Brasil, por exemplo, que se dizem evangélicas, né, que nós possamos ser contados entre os fiéis. Amém, queridos? A segunda parte, a partir do verso 17, a gente vai na semana que vem, senão muita coisa fica muito comprido, ok? Eu não vou colocar as perguntas aqui, eu vou colocar as perguntas lá no grupo, tá? Eu vou colocar direto no grupo, porque eu acho mais fácil para vocês responderem, assim vocês não precisam ficar, volta no vídeo, vê o vídeo, já coloco direto lá, e aí vocês respondem para mim, ok? Gente, Deus abençoe vocês, vamos orar? Pai querido, graças te damos por esse tempo, por esse estudo. Abençoa teu povo, capacita cada um a entender e compreender tua palavra, que nós possamos, Senhor, ser aqueles fiéis, que não cedemos, meu Pai, que não aceitamos nenhuma doutrina de Balaão, que nós não possamos aceitar nenhum ensino dos nicolaítas, Senhor, mas possamos ser os fiéis, os que permanecem na tua palavra e na tua verdade. Assim, graças te damos por esse tempo, Senhor, e oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus, e logo mais aí nós temos o nosso culto às 10h30. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.